Ou seja, um contrato longo, mas eu acho até um contrato justo, porque 24 meses para um jogador de 32 anos eu acho ok. De fato, vai estremecer aí o futebol brasileiro. Eu, particularmente, fico muito feliz de ter dado essa notícia, porque, de fato, me deu um trabalho absurdo apurar essa informação. Não é... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo. Então, se você é novo por aqui, o YouTube está divulgando para vocês o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva aqui, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Amanhã o Flamengo tem partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro, enfrentará o Atlético Mineiro fora de casa no estádio do Mineirão. O técnico Jorge Sampaoli promete mudanças aí no time titular. Galera, preparei para vocês esse corte aqui do canal da ESPN Brasil, aí trazendo as últimas notícias e atualizações do Mengão e a provável escalação do Flamengo. Vamos ver aqui que Pascoal e companhia falaram sobre o Flamengo, informação quente do dia. Números na tela pra gente da campanha das duas equipes. O Galo hoje é o 13º colocado com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, o aproveitamento de 43,8%. O Flamengo, terceiro colocado com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 58,3%. E o Pedro Henrique Torres chegando ao nosso Sport Center com mais informações do Flamengo. Fala, Pedro! Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço a todos aí no estúdio. Corrida contra o tempo, né, o Flamengo, porque fecha no dia 2, próxima quarta-feira, a janela de transferências internacionais, mas amanhã é o prazo final ali para o Flamengo fazer as 5 trocas na lista inicial para as oitavas de final da Libertadores, jogo na próxima quinta contra o Olímpia no Maracanã. O Flamengo já tem 3 trocas garantidas, né? Porque são 3 reforços que chegaram aí, o Luiz Araújo, o Alan e o Rossi, e aí poderia fazer mais 2, Claudinho e o Wendel. A situação do Claudinho ficou mais difícil, porque o Zenit acenou com uma pedida de 30 milhões de euros pelo Claudinho, apuração feita até com o companheiro Luciano Borges. 30 milhões de euros, um valor bem alto, acima do que o Flamengo imaginava, calculava, a gente trazia as informações ao longo dos dias de 15 a 20 milhões de euros, e aí com isso imaginava que teria bolso, se vendesse, por exemplo, o Matheus França para o Crystal Palace, de fazer as operações definitivas até de Claudinho e também do Wendel ali na faixa dos 15 e 20 milhões de euros. Mas com 30 milhões de euros pelo Claudinho, aí fica muito complicado mesmo a situação, é um bolso além do que o Flamengo tem, né? Fica uma situação muito dura, o Zenit pedindo alto pelo jogador que é a estrela do seu time, segue jogando por lá, então a situação complica um pouco mais. Sobre o Wendel, o Flamengo ainda tenta, ali na faixa dos 15 milhões de euros que se imaginam, o Wendel está lá tentando conversar com os russos, tentar essa liberação, mas o prazo para inscrição amanhã, para as oitavas, é difícil, mas aí tem até o dia 2, quem sabe, para tentar a contratação para o restante das outras competições, como Copa do Brasil e Brasileiro, por exemplo. Sobre jogo, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro amanhã, no Estádio Independência, um jogo importante, mas ainda está a 12 pontos do Botafogo, não vence há 3 rodadas no Brasileiro, então o técnico Sampaoli pode colocar um time bem forte para essa partida, sim, sem nenhum tipo de problema, até porque a distância é grande entre o jogo contra o Atlético sábado à noite e só quinta-feira no Maracanã, sem viagem contra o Olímpia pela Libertadores. Gláucia. Muito obrigada, Pedro, trazendo as informações aí do Flamengo, que se prepara para enfrentar o Galo, e essa informação final, né, que ele fala é importante, porque o Flamengo joga no sábado à noite, tem Libertadores só na quinta-feira, então o Sampaoli pode até repensar e trazer esse mesmo time que no meio da semana fez o jogo que fez. Por outro lado, ele teve 2 dias de recuperação também. Então, ele estava em Porto Alegre, ele viajou e ele viaja de novo. E a recuperação dele lá também é aquela pauleira, são viagens, né? Malucas, como as de Libertadores, normalmente você vai para alguns lugares bem mais complicados, mas a gente tem um período que não é o ideal para recuperação, ainda mais pela intensidade que o Flamengo jogou contra o Grêmio. Agora, a pergunta, acho que independente de escalação, o Flamengo vai conseguir repetir essa boa atuação? O Flamengo vai conseguir repetir a pegada que teve lá contra o Grêmio? Isso, para mim, ainda é uma incógnita, porque a gente tem brincado
comentar sobre o Flamengo é isso. Eu não sei como vai ser o próximo jogo. Tem jogo que o time tá bem, tá ligado, pressiona a bola. Tem jogo que ainda tá oscila demais, né? Que não consegue envolver o adversário, tá um monte de... Quanto o América... Você pega o Flamengo contra o América, o Flamengo contra o Grêmio, parece... Se não é a mesma camisa, parece que é outro time. É uma coisa meio bizarra. Eu tava até pensando nisso vindo pra cá. Vai falar de Flamengo. Pô, mas o mesmo Flamengo que fez um jogo tenebroso contra o América, fez um baita jogo contra o Grêmio. E vai pegar um time, a gente vai falar um pouco mais sobre o Galo, que ajuda na questão organizacional, porque também tá com muita dificuldade. Então a minha questão é essa. Acho que o Flamengo precisa engatar a quinta e manter a marcha, porque... a gente não consegue comentar o Flamengo por conta disso, o time oscila demais. E até pensando dentro do Brasileirão, perdão, Jean, até pensando mesmo dentro do Brasileirão, né? A gente vai vendo essa oscilação de Flamengo nas Copas, fazendo grandes jogos, e aí depois no Brasileiro, esses jogos... Gente, o Atlético Paranaense mas fez esse agora, vai. E aí chega no Brasileiro, oscila daqui, oscila dali, uma hora já não dá mais para correr atrás também, né? Fica, não, dá para ainda tem campeonato, mas assim como a gente fala disso por turma que tá lá brigando para não rebaixar, acho que também tem isso, né? Precisa ser mais constante dentro do Brasileirão. Sem dúvida, isso aconteceu nas últimas 2 temporadas do Flamengo. E o Sampaoli falou sobre isso depois do jogo contra o Grêmio. Então é um desafio para o Sampaoli conseguir fazer com que os seus jogadores se comportem nas partidas de Campeonato Brasileiro da mesma maneira que se comportam nas partidas de Copas. Como disse o Renato, não de todas. Eu acho que o jogo contra o Grêmio foi exemplar. Foi uma partidaça do Flamengo que acabou de acontecer, bem melhor para mim do que o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Mas assim, é claro que esse é o time ideal no aspecto de intensidade, de dedicação, de empenho, de construção que o Sampaoli deseja ver. O Sampaoli deseja ver isso o tempo todo. Aí tem 2 questões, né? Primeiro o Flamengo não é o time que precisa repetir escalação. Se tem alguém que não precisa repetir escalação rodada após rodada e que, portanto, pode manter a sua intensidade e essa maneira de jogar, se for necessário, poupando jogadores, é o Flamengo, né? Por tudo que a gente fala, pela qualidade do elenco e tudo mais. Verdade que vai ter, continua com alguns desfalques para o jogo contra o Galo, né? O Davi Luiz não joga, o Ayrton Lucas continua de fora, mas ainda assim é um time com grandes alternativas, com grandes opções, como a gente viu nas próprias substituições feitas pelo Sampaoli. Então, acho que a avaliação do Sampaoli também não tem que ser uma avaliação apenas psicológica. Esses caras precisam me entregar essa mesma postura que a gente viu contra o Grêmio em todos os jogos do Brasileiro. Claro, psicologicamente precisam, mas às vezes tem uma questão que é física. E se for uma questão física, eu acho que ele tem condições de mudar. Psicologicamente, esse é um jogo grande. Por mais que o Atlético esteja muito abaixo do que se imaginava, eu acho que os jogadores do Flamengo sabem, na hora que vão enfrentar o Atlético fora de casa, com a torcida adversária, sabem que esse é um jogo maior do que a média dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, o tal estímulo ele deveria existir nessa partida, ainda que o Galo não seja hoje um rival direto na briga pelo título, porque me parece de fato que não é. Mas na atualidade tem sido um grande confronto, claro, né? Pelo que esses dois também têm brigado ultimamente. A principal torcida organizada do Galo foi hoje até o CT. Vamos ver imagens. O que pega, mano? A parada, nós sabemos que a situação do time não tá bem, tá ligado? A gente sabe que o time não vai manter sempre uma pegada, mas a gente confia no jogador que tá aí, que são vocês, tá ligado? A única coisa que a gente pede, mano, que amanhã e quarta-feira vocês dão a vida dentro do campo, mano. Vamos, Paulinho. Tá ligado? Porque... Entrando em todo o cenário em que os times estão envolvidos, o Flamengo está jogando bem melhor do que o Atlético tem a vantagem de jogar em casa, talvez possa usar o fato de fazer um jogo que é um jogo especial para o torcedor atleticano, independentemente da fase do Flamengo, né? A gente sabe que este é um clássico nacional, é um jogo de muita rivalidade historicamente, então é um jogo especial para o torcedor do Atlético também, e isso pode até de alguma maneira tentar, né, o Filipão usar esse jogo para que de repente esse jogo seja uma chave da mudança num momento importante, porque daqui a pouco tem oitavas de final de Libertadores. Mas hoje o nível de futebol apresentado por Flamengo e por Atlético é um nível de futebol completamente diferente e favorável ao Flamengo, evidentemente. Em questão de conteúdo, você olha para o time, organização, coletivamente, realmente não tem para onde ir. Agora, é o que você falou, é o tipo de jogo que
Filipão tem suas qualidades e defeitos como qualquer profissional, mas é o tipo de jogo que ele consegue mobilizar, consegue mexer com os caras. Agora, também não adianta tudo isso se o conteúdo da equipe continuar. O Atlético é um time espaçado, é um time que não desenvolve o seu jogo. E é muito louco que o melhor jogo do Atlético com o Filipão foi um jogo que o Filipão não treinou, que foi o primeiro contra o Fluminense fora de casa, que o Atlético jogou bem mais que o Fluminense, que na época era um dos times que estavam lá na alta, jogando muito bem, porque ainda tinha aquela memória, aquele resquício do jogo do Kudê. Então, assim, obviamente a gente não pode pegar e falar, pô, o Filipão, é ruim, é bom, mas o Filipão tem uma maneira de jogar muito específica, e se a gente olhar para o elenco do Atlético, para os últimos trabalhos, ninguém tinha... vamos definir assim, o Filipão é um cara que primeiro defende, ele é um cara mais conservador no seu jogo, primeiro defende com muita gente, gosta do jogo mais direto e tal. E assim, não tô entrando no mérito se é bom, se é ruim. Eu prefiro outras coisas. Mas se ganha assim também. Ele levou o Atlético Paranaense assim a final de Libertadores. Mas me parece que talvez não tenha não bate muito o que ele tem de qualidade ali para o que ele tenta colocar. Porque normalmente os times dele são mais físicos, mais verticais. E esse Atlético já mostrou que ele joga. Ele com bola, ele consegue pôr a bola no chão, consegue jogar. Então, assim, é um jogo que pode virar a chave. Mas se a gente comentar hoje, sexta-feira, pelo que a gente tem para analisar, é isso. Não tem comparação que cada um tem entregado. Corinthians e Vasco, também uma partida desta rodada de campeonato. Não, apesar de não viver um bom momento, a verdade é essa. Mas a gente esperava com muita vontade. A gente esperava muito mais do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Eu mesmo esperava, inclusive achei que fosse ser um time que ia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento não é um postulante. Mas enfim, é um adversário extremamente difícil. Tem que respeitar, tem bons jogadores do outro lado. Tem o Filipão, que ainda está buscando um bom momento à frente da equipe mineira. E eu acho que é um bom momento para o Flamengo mostrar para a torcida que não desistiu do Campeonato Brasileiro. Porque a torcida do Flamengo está com o pé atrás em relação ao time nessa competição. Copa do Brasil, Libertadores, o time está indo muito bem, obrigado. Agora, no Campeonato Brasileiro, falei até sobre isso lá no meu canal, no canal no YouTube, Vene Casagrande, porque eu acho que os jogadores têm que dar uma resposta à torcida. No momento, olha, torcida, a gente também quer buscar o título do Campeonato Brasileiro. Muita gente acha que o Botafogo já é campeão, eu acho que é muito difícil tirar a diferença de pontuação, mas eu não acho justo o Flamengo, com o time que tem, o investimento que tem, a folha salarial que tem, simplesmente deixar de lado o Campeonato Brasileiro e focar apenas em Copa. É muito pouco, é pensar pequeno. O elenco que o Flamengo tem, o São Paulo tem à sua disposição, ele tem obrigação de ainda buscar o título do Campeonato Brasileiro. Ô Pedrosa, o Bruno Henrique saiu no jogo contra o América Mineiro dizendo que os caras contra o Flamengo jogam o jogo da vida, que se entregam mais, que o América jogou muito e tudo mais. De fato, a gente sabe que alguns times crescem em relação aos outros muito por conta da rivalidade. E foi criada uma rivalidade muito forte nos últimos 5 anos entre Atlético Mineiro e Flamengo. Por várias circunstâncias, encontros em Copas, falas fortes como a do Gabigol, no Maracanã eles vão conhecer o inferno. E o próprio Hulk, que é um cara que, na minha opinião, é o que mais pega pilha hoje no futebol. Eu não sei se vocês concordam. O Hulk, pra mim, é o que mais pega pilha. Então eu acho que vai ser um confronto em que o Atlético realmente vai entrar com a faca no dente. E eu acho que, pra quem acompanhou hoje, a loucura foi na porta do CT do Galo cobrar os jogadores mais no sentido de apoio. Falar assim, rapaziada, vocês têm que jogar, porque além do Flamengo, o Atlético tem o Palmeiras pela Libertadores. Então essa sequência do Atlético, ela vai ser muito difícil. O trabalho do Filipão até agora, Fernanda, é muito ruim, tá? Eu acho que isso que inclusive desestabilizou uma crescente do Atlético Mineiro que vinha acontecendo com o Kudê. Todos os problemas aconteceram, hoje o Kudê tá no Internacional e a escolha pelo Filipão até o momento não se mostrou uma escolha positiva, muito pelo contrário. Mas a gente tá falando de uma equipe que tem Hulk, Paulinho, Allan Kardec, vários jogadores aí que podem causar problemas pro time do Flamengo. A questão do Flamengo, pra mim, que eu acho que vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, é a seguinte. Se eu não me engano, o que aconteceu nos últimos anos? Depois que o Flamengo foi campeão em 2020... Certo essa informação. Depois que o Flamengo foi campeão em 2020,
2021, 22 e 23, o Flamengo veio corrigindo problemas que aconteciam no início da temporada. Então o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você tem que ter regularidade o tempo inteiro, ele não te dá a oportunidade das Copas de você se recuperar dentro da própria temporada. É complicado. Então por isso que o Flamengo prioriza Copas, porque o planejamento no início do ano vem sendo feito errado, é erro atrás de erro em relação ao técnico, e por isso o Flamengo, no meio da temporada, o que tem que fazer? Traz o técnico, reorganiza todo mundo, tem muita qualidade técnica, o técnico dá um jeito, e aí entra nas Copas de forma diferente do Campeonato Brasileiro. Não é à toa ficar sem rodadas sem liderar, é falta de planejamento, e aí o Flamengo tem que correr para tentar arrumar esse planejamento. Mas assim, em relação ao jogo de amanhã, eu acho que o Flamengo é favorito, muito por conta do bom momento que vive e também pelo péssimo momento que o Atlético Mineiro vive. Vene Casagrande, olha a nossa pergunta da enquete hoje. Quem deve ser o titular na lateral esquerda do Flamengo? Felipe Luiz ou Ayrton Lucas? Eu quero saber. De Drone, quem deve ser e de sua opinião, quem você escolheria? De Drone, quem deve ser Ayrton Lucas. Na minha opinião, quem eu escolheria? Ayrton Lucas. E você, Pedrosa? Mas eu posso contextualizar minha resposta? Pode. Porque assim, o Felipe Luiz, na minha Inclusive, opinião... você é pago pra isso. Pra isso. Obrigado. Obrigado por me lembrar, eu às vezes esqueço. Porque muita gente acha que eu sou pago pra botar faixa em Sandy Júnior. Não é mesmo. Mas enfim, só pra contextualizar minha Aqui resposta. também, tá? Pra A contextualizar. faixa. Eu acho que o Felipe Luiz foi o melhor em campo contra o Grêmio, jogou muita bola. Só que é um jogador com idade avançada. Eu não acredito no Felipe Luiz fazendo uma grande partida Perfeito. novamente por conta da parte física. Porque ele jogou quarta-feira, jogou muito quarta-feira. Aí no sábado à noite você coloca novamente esperando o Felipe Luiz que foi quarta-feira e ele não será. Pela questão física. Isso é normal, né, gente? Não tem jeito. A gente está falando aqui de saúde. Não tem mais como você exigir do Felipe Luiz aquilo Quando que ele você tem um entregou. personagem assim, você sabe que essa preocupação física, ela vai acontecer. E não é só com o Pedrosa. Felipe Luiz. Tem o Marcelo no Fluminense, tem o Fluminense, Soares no Grêmio, sim. vai ter o Rames Rodrigues no Sim, São Paulo. sim. Isso é normal. Isso funciona desse jeito. E o torcedor meio que já sabe disso, né, Pedrosa? Sabe, mas a minha escolha seria o Felipe Luiz. Sério? O Flamengo, na partida contra o Grêmio, e sendo um contexto fora de casa, contra um time extremamente forte, que é o Atlético Mineiro também em relação às peças e não ao momento, o Flamengo teve a contenção do Felipe Luiz para fazer o que eu já falei aqui, para liberar a qualidade técnica e dar um pouco de menos obrigação de marcação para esses jogadores da frente. E aí eu penso no Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é muito bom defendendo também, ele tem uma recuperação enorme, é um cara muito veloz, consegue apoiar e consegue defender. Mas quando o Felipe Luiz está em campo, eu já falei aqui, o Flamengo com bola, ele joga com 3 volantes. As pessoas não conseguem reparar nisso porque, Felipe Luiz, quem é? Lateral esquerdo. Sim. Mas se você parar para observar, é o Felipe Luiz na saída de bola como volante, e aí depende de quem for jogar. Se é o Alan, se é o Thiago Maia, se é o Vitor Hugo, isso aí a gente tem que ver no campo. Mas assim, depois da partida que o Felipe Luiz fez contra o Grêmio, eu daria outra oportunidade para ele, principalmente por esse contexto, de ser fora de casa, onde o Atlético, obviamente, vai vir para cima com o Mineirão E lotado. quando o Felipe Luiz está em campo, o Bruno Henrique joga mais, né? Joga. É isso. Joga. Por conta Sim, de tem espaço, sim. porque E eles- teoricamente o Ayrton Lucas ocupa aquele espaço que o Bruno Henrique ocupa. E tem outro ponto, Vini. Além do Felipe Luiz conseguir achar o Bruno Henrique com certa frequência, ele tem uma facilidade muito grande, pode reparar, para poder achar esse passe pelo meio. O que o passe pelo meio faz? Quebra a linha e deixa quem livre para poder armar? Arrascaeta e às vezes o Everton Ribeiro. Olha só, Vene, quer dizer que você bateu um papo com uma galera do Zenit? Deixa eu falar uma coisa antes. Hoje é sexta-feira é dia de show do chefão. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente tem show do chefão por aqui. E também o Flavinho, que hoje tem um link com o Flavinho. Ele já tá no meio de alguma bagunça aí, que ele só tá em bagunça, né, o Flavinho? Não, bagunça boa. Sexta é dia de rindo? Bagunça do bem, bagunça do bem. bem. Hein, Vene, você conversou com a galera do Zenit? Então, sobre o Zenit, é algo que a gente já vem falando aí durante a semana. Claudinho muito distante, o Flamengo nem conta mais com essa contratação. O foco total é em Wendel, até pelo curto espaço de tempo. A janela de transferência fecha na próxima semana e o Flamengo está focado na contratação do Wendel. Vai ter mais uma reunião. O Flamengo fez uma proposta de 12 milhões de euros, o Zenit recusou e agora o Flamengo trabalha aí numa outra oferta para apresentar ao time russo e aí conseguir a contratação. No lado do Flamengo, eles estão confiantes, apesar do pouco tempo que tem, mas eles estão confiantes pela contratação do Wendel. Muito bem, vamos com o Flavinho? Fez um texto hoje, onde ele até se aprofunda no tema, ele frisa até alguns aspectos importantes, né? Outros clubes também têm dificuldade, né, de manter o pique da remada numa temporada seguinte. O caso do Palmeiras de 2021, depois de ganhar em 2020 a Copa do Brasil, a Libertadores, o Atlético em 2022, depois de ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro em 2021. Então isso acontece também com outros clubes, a queda de rendimento. No caso do Flamengo, o que chama atenção é as diferenças de comportamento. Contra o América, comportamento indolente até. 4 dias depois,
um time muito mais concentrado, um time muito mais competitivo, um time que competiu de verdade. Quando eu falo escolha de jogos, não é apenas pelo campeonato. São jogos que desafiam mais. E não é que os jogadores se reúnam para discutir, hoje vamos jogar ou não vamos jogar. É uma coisa muito de cada um. O cara entra em campo meio relaxado. E aí é preciso realmente ter uma cobrança maior. Nunca se sabe como o Flamengo vai se comportar. O próximo jogo contra o Atlético, até pela proximidade dos jogos dos dois times na Libertadores, talvez até times com reservas, a gente não sabe exatamente como vai ser, como serão as escalações amanhã. Mas o que é curioso é o seguinte: quando o Flamengo consegue esse tipo de desempenho, ou apresenta o futebol que apresentou contra o Grêmio, volta a chamar a atenção o potencial do clube, e fica mais bizarro ver como esses mesmo grupo de jogadores consegue jogar tão mal contra Nublense, Alcas, Maringá, Red Bull Bragantino, América Mineiro, por exemplo, né? E final do Carioca contra o Fluminense. Um grande adversário, é verdade, mas a atuação foi patética. Com técnicos diferentes, né? Com o técnico o Vitor Pereira, com o Mário Jorge, que foi interino, com o São Paulo, com qualquer técnico. Então você vê que o problema não passa pelo treinador, é o comportamento mesmo dos jogadores. E isso só vai mudar quando, de fato, o clube tiver uma cobrança severa, como teve com o Jorge Jesus ali, e como fazem os técnicos de times da Europa, que brigam sempre pelos títulos nacionais e que cobram o tempo todo a cada rodada. Há um relaxamento, óbvio, isso está bem claro, embora os jogadores não admitam. Então o Thiago Maia deu entrevista, não tem isso, é evidente, alguém espera que o cara vai... Não, realmente a gente dá uma relaxada. Mas o Sampaoli admitiu isso, ele foi perguntado, assim, meio nas entrelinhas, mas admitiu. Ele foi perguntado... Com negociações de Claudinho travada, Flamengo faz nova consulta aí para o meio atacante Scarpa, de 29 anos, que atualmente está jogando na Inglaterra aí. Menos de 6 meses de contrato aí com o time da Inglaterra, Scarpa pode estar de volta ao futebol brasileiro. Então o Flamengo não evoluiu aí com a contratação do meio atacante de 26 anos, Claudinho, né, com o Zenit, não chegou a um acordo. Tinha feito uma proposta inicial de cerca de 15 milhões de euros e o Zenit, o time russo, não aceitou, pediu o aumento para 25 milhões de euros e o Flamengo resolveu aí não fazer a proposta oficial e realizar a contratação de Claudinho. Mas nesse momento o Flamengo já estuda uma nova investida aí no meio atacante ex-palmeirense aí, Gustavo Scarpa, que vai fazer uma nova proposta aí para o atleta, segundo o Portal O. Então o clube inglês já falou que não conta mais com Scarpa para a próxima temporada e o jogador estará livre no mercado. O Flamengo já buscou também essa contratação no começo da temporada e não foi eficaz, né? Não encaixou ali, não fechou a contratação de Scarpa, mas agora com a solicitação aí do time da Inglaterra aí, abrindo mão aí de Scarpa, o Flamengo entrou novamente na briga e Scarpa pode estar pintando no Flamengo aí para reforçar ainda mais esse elenco, o time de Jorge Sampaoli. Galera, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aqui para você no canal Mundo Fla React. Então se você está gostando do nosso conteúdo aqui no YouTube e quer nos ajudar a trazer conteúdos diários, peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, é de graça e aí você nos incentiva a trazer conteúdos diários para vocês sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.